Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que a nossa fé, sempre apoiada no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Todos já ouvimos falar de Albert Einstein, cuja lembrança que vem primeiro à nossa mente é a imagem de um velhinho de cabelos brancos, assanhados, bigode grosso, olhos bem abertos e língua de fora. Ele foi um dos maiores cientistas que a humanidade já conheceu, que mudou a forma como entendemos o espaço e o tempo atualmente, quando formulou a chamada teoria da relatividade. Einstein, como espírito evoluído que era, que ainda é, teve uma ideia sensacional, uma ideia brilhante, quando afirmou que espaço e tempo, na verdade, são lados de uma mesma moeda, sendo que o tempo é um caminho que todos nós somos obrigados a percorrer. Eu sentado aqui nessa cadeira, falando pelos cotovelos, vocês aí confortavelmente acomodados em uma poltrona, em um sofá, na cama da residência da família, ouvindo essa conversa, todos nós, sem exceção, estamos nos movimentando no tempo. O que o Einstein constatou é que esse trem do tempo pode ser acelerado ou freado. Passar mais rápido para uns e mais devagar para outros. Mas nunca, jamais, o tempo fica parado. O jeito que o tempo passa para mim é diferente do jeito que ele passa para você. Ou seja, o tempo deixa de ser um valor universal e passa a ser relativo ao ponto de vista de cada um de nós. Daí vem o nome relatividade. Ainda dentro desse contexto, tempo, espaço, relatividade, caminhar mais rápido ou mais devagar, certa vez Einstein disse: se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas, se escolher o amor, com ele, você conquistará o mundo. Nós passamos o tempo todo fazendo escolhas em nossas vidas. E são essas escolhas que vão moldando o nosso caminho,
que vão desenhando a trajetória em nossa existência. Em cada momento, em cada gesto de nossa vida, a escolha é sempre nossa, única e exclusivamente nossa. Cada vez que quisermos avaliar a razão das coisas estarem indo bem em nossas vidas, ou não tão bem como queríamos, basta verificarmos os tipos de escolhas que fizemos no passado e as que estamos fazendo atualmente. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Esta afirmativa dos espíritos superiores a Allan Kardec, na resposta à questão 258 da obra O Livro dos Espíritos, revela a extrema importância para cada um de nós quanto à natureza e ao momento de fazermos as nossas escolhas, desde as mais simples até as mais complexas. É muito importante pensarmos, refletirmos na nossa capacidade de escolha. Compreendermos que sempre haverá um conjunto de consequências como reflexo das escolhas que fizermos é ponto capital para se explicar os resultados que obtemos em nossas vidas. E isso pode ser estendido a todas e quaisquer atitudes do nosso dia a dia. Desde o minuto em que acordamos até a hora que nos deitamos, passamos o dia fazendo escolhas, calculando riscos, estabelecendo metas, escolhendo caminhos. Escolhemos que roupa vamos usar, em que posto vamos abastecer o carro, o que vamos comer, que horas vamos deitar. E é assim durante toda a nossa vida. Sempre vamos ter à nossa frente caminhos a escolher em nossas vidas. Escolhemos o que estudar, que profissão vamos abraçar, com quem vamos namorar. Enfim, temos nas nossas mãos as rédeas de nossa vida, de nossas vidas, embora a grande maioria de nós não nos damos conta disso. Da mesma forma, quanto aos nossos pensamentos, aos diálogos que teremos com aqueles com quem vamos nos relacionar nas horas do dia, aos sentimentos
que iremos ou não cultivar com aqueles que nos são próximos. É por isso que é extremamente importante que nossas escolhas sejam precedidas sempre de uma análise séria e responsável da nossa parte, caso desejemos obter as melhores consequências. Boas escolhas geram consequências boas. Más escolhas geram consequências más. Parece simples. No entanto, é extremamente difícil fazer essa distinção, fazer essa análise. Mas tão difícil quanto, ou até mais, é a tomada da decisão. Escolher qual o caminho que vamos seguir, esperando que a escolha feita seja a decisão mais acertada. Considerando o quanto sofremos com nossas imperfeições, principalmente com as de ordem moral, com as de natureza moral, continuamos a alimentar uma vontade ainda sustentada pelos sentimentos do egoísmo e do orgulho, que nos impulsionam a manter posturas que nos pareçam mais agradáveis, mais prazerosas, considerando o imediatismo. Pensamos somente no hoje, no nosso prazer, na nossa satisfação pessoal. Esse tipo de comportamento expõe uma imaturidade de consciência da nossa parte. A consciência é fácil de ser imaginada, mas difícil de ser definida. Podemos dizer de forma simples e descomplicada que a consciência é o núcleo essencial e pensante do espírito imortal, onde está escrita, onde está esculpida a lei de Deus, como revelaram os espíritos superiores a Allan Kardec. Um ser humano que não saiba ler e nem escrever, que não tem acesso a nenhum tipo de informação por rádio, televisão, jornal, revista, internet, apesar de toda essa falta de informação, ele sabe quando fez uma escolha, quando tomou uma decisão certa ou errada. E como ele sabe? Como nós sabemos se acertamos ou se erramos nas nossas escolhas? Simplesmente porque a nossa consciência registra e aponta certeiramente e em nosso íntimo o acerto ou o erro.
Os que estão ao nosso redor podem não perceber. Podemos esconder, não revelar aos outros, mas o fato é que nós sabemos, e sabemos muito bem, quando erramos ou quando acertamos. E como consequência natural, se prejudicamos ou se causamos danos ao nosso semelhante. Se a escolha que fizermos ou a decisão que tomarmos resultar em desrespeito aos direitos e aos sentimentos do nosso próximo, estaremos cometendo uma infração, uma injustiça a ser obrigatoriamente resolvida, sanada e reparada mais tarde, nesta ou em outra reencarnação. As leis humanas, elas são elaboradas de acordo com os costumes e com as características de cada época. E por esta e por outras razões, são mutáveis, principalmente em decorrência do progresso em geral, o que por si só demonstra a sua imperfeição. Temos leis para tudo, ou para quase tudo. Código Penal, Código Civil, Código do Consumidor, Código de Trânsito, leis trabalhistas, lei para a proteção do meio ambiente, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, eu estou chegando lá para ser protegido por essa lei, dentre outras tantas, que foram elaboradas pelo homem para estabelecer regras e regular algumas relações sociais, mas não todas. Ao contrário, a lei divina é imutável, exatamente porque é perfeita, e no que é perfeito não se mexe. Nos ensina a espiritualidade maior na resposta à questão 874 da obra O Livro dos Espíritos, que a consciência é o grande tribunal de cada um de nós. Na vida particular de cada um de nós, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Daí a enorme importância de pensar e de agir de conformidade com a nossa consciência, nos tornando pessoas melhores a cada dia, procurando não prejudicar e nem causar danos a quem quer que seja, procurando sermos úteis e cada vez mais úteis onde quer que nos encontremos, sendo cumpridores da parte que nos cabe realizar e fazendo isso da melhor maneira ao nosso alcance, optando pela prática do bem sempre, em qualquer circunstância ou situação. A consciência tranquila traz leveza ao nosso coração, à nossa alma, aumenta consideravelmente o nosso nível de confiança e renova
a certeza de que dias melhores seguramente virão. Nos ensinou Paulo, o apóstolo dos gentios: não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Essa expressiva passagem do apóstolo Paulo assinala uma orientação essencial a todos nós que estamos buscando o desenvolvimento, o crescimento espiritual. Zomba-se ou desdenha-se das coisas que não damos importância. E essa desconsideração ou esse desrespeito pode ter como resultado uma semeadura, uma colheita extremamente amarga. Não somos poucos os zombadores conscientes, que menosprezamos e desdenhamos, às vezes sem perceber, as incontáveis revelações da providência divina que recebemos todos os dias. O ser humano é o único dotado de razão. Por isso é chamado de racional. Ser racional é raciocinar com sabedoria. É saber discernir. É pensar, utilizando o bom senso e a lógica antes de qualquer atitude. No entanto, muitos de nós não agimos com a sabedoria necessária para evitarmos problemas e desgostos perfeitamente evitáveis. Muito frequentemente, agimos antes e pensamos depois. Tardiamente, quando percebemos que os resultados da nossa ação nos infelicitam. Uma fábula escrita por Monteiro Lobato diz que dois burros, um com uma carga de açúcar, outro com uma carga de esponjas, caminhavam. Disse o primeiro: caminhemos com cuidado, porque a estrada é perigosa. Foi quando o outro perguntou: onde está o perigo? Basta andarmos pelos rastros dos que hoje já passaram por aqui. Ao que o primeiro respondeu: nem sempre é assim. Onde passa um, pode não passar o outro. Em seguida, retrucou o outro burro: que burrice! Eu sei viver. Gabo-me disso. E minha ciência toda se resume em só imitar o que os outros fazem. Nem sempre é assim, continuou falando o primeiro. E nisso alcançaram um rio cuja ponte havia caído na véspera. E agora? Questionou o primeiro.
Agora é passar pelo trecho mais raso, disse o outro. O burro com carga de açúcar meteu-se na correnteza. E como a carga ia se dissolvendo ao contato com a água, conseguiu sem dificuldade pôr os pés na margem oposta. O burro com carga de esponja, fiel às suas ideias de imitar os que os outros fazem, pensou consigo: se ele passou com a carga de açúcar, que é mais pesada que a minha carga de esponja, eu passo também. E lançou-se ao rio. Mas a sua carga, que era de esponja, em vez de dissolver-se como a carga do primeiro, que era açúcar, cresceu de peso e a tal ponto que o pobre burro foi ao fundo e morreu. Viver é exatamente isso. Temos sempre à nossa frente um rio enorme, o rio da vida, diante do qual ou diante da qual devemos fazer escolhas, tomar decisões e assumir as consequências dessas escolhas. Diante do rio da vida, as opções são inúmeras. Atravesso? Não atravesso? Será que eu consigo atravessar ou vou afundar? Pego um atalho nesse igarapé? A carga de emoções e de experiências que tenho comigo vão facilitar a minha travessia ou vão me afundar de vez? Há pessoas que antes de se movimentarem, traçam com cuidado o seu trajeto, o seu caminho, estendem a visão mental e abrangem todo o percurso que vão percorrer para evitar surpresas desagradáveis. Essas dificilmente se afundam ou ficam à deriva, perdidas no meio do rio. E geralmente superam com facilidade os obstáculos do caminho. São indivíduos que ouvem a consciência e que seguem os bons pensamentos que são ofertados pelos amigos espirituais através da chamada intuição. São indivíduos que, com o auxílio de amigos espirituais, estendem o olhar para além do que as vistas alcançam, o que lhes permite estabelecer com acerto o melhor trajeto e as melhores estratégias para alcançar seu destino. Por outro lado, existem pessoas que andam às voltas com os obstáculos que não enxergam. E somos muitos nessa condição. Embora esses obstáculos
estejam a poucos metros de distância. São criaturas que não têm visão, não programam suas atividades e por isso sofrem e fazem os outros, além dele próprio, perderem tempo com suas trapalhadas. Pessoas assim são como toupeiras que cavam túneis debaixo da terra e não têm nenhuma noção de para onde estão indo, pois são praticamente cegos. Na obra Alice, no País das Maravilhas, a protagonista Alice cai em um mundo desconhecido e em determinada passagem encontra um gato no alto de uma árvore, à beira de uma estrada, e pergunta: para onde vai essa estrada? Para onde você quer ir? Questiona o gato. Eu não sei. Eu estou perdida, disse Alice. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, respondeu o gato. Muitos de nós nos encontramos assim como a Alice, mas não no País das Maravilhas. Perdidos, sem saber onde estamos e para onde queremos ir, aonde queremos chegar. Estamos no ritmo da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Já as pessoas visionárias são como águias. Voam alto e antes de mergulhar para apanhar o seu alimento, buscam uma visão panorâmica do terreno e dificilmente erram o alvo. Quem será que nós somos? Pessoas águias ou pessoas topeiras? A falta de visão tem infelicitado muitos de nós e às vezes até desperdiçado toda uma encarnação. Pois quando nos deparamos com os obstáculos imprevistos do caminho, nos desesperamos e perdemos o rumo. Isto pode ser constatado diariamente, tanto no círculo de pessoas comuns, quanto nos círculos de pessoas ambiciosas, pessoas públicas ambiciosas, cuja cegueira não lhes permite ver que a ganância e o crime sempre conduzem à lama e ao lodo. Um falso movimento, uma falta de visão, e podemos entrar por caminhos de difícil retorno. Por isso, vale a pena pensar bem antes de iniciar uma nova caminhada. Vale a pena se perguntar: aonde eu quero chegar? Que caminho tomarei? O mais fácil ou o correto? Terei ao meu favor os bons ventos da honestidade e da dignidade? Se temos encontrado muitos obstáculos e nossas ações resultam sempre em sofrimento para nós ou para os que nos rodeiam, vale a pena parar,
pensar um pouco mais antes de decidir. Por mais que a pressa tente fazer com que nós decidamos sem planejar, paremos um instante e nos lembremos que a pressa não é boa conselheira, principalmente quando atropela. Se a providência requer urgência, menos apressada deve ser. Portanto, já que caminhar é a nossa rotina constante, dedicar um tempo para analisar o roteiro mais seguro a ser seguido é questão de sabedoria. Afinal de contas, alguns minutos dedicados ao planejamento da rota podem evitar muito tempo de sofrimentos e de desgostos. Nestes momentos de transição em que vivemos, não podemos esquecer que o nosso planeta Terra está no processo final de transformação de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Nossas escolhas têm que ser as mais acertadas possíveis para que a nossa colheita no futuro seja de paz. Na hora da escolha, seja ela qual for, deixemos de lado o egocentrismo, o personalismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ganância, ou seja, qualquer inferioridade que ainda exista em nosso íntimo. Procuremos ter discernimento, prudência, bom senso, vigilância diante das opções que surgirem na nossa frente. Só há um caminho certo a escolher, único, inalterável, conhecido há mais de 2000 anos, quando anunciado pelo modelo e guia da humanidade, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Como não poderia deixar de ser, o estudo sério da doutrina espírita conduz os seus adeptos à luz do entendimento e à vivência do amor. Como orienta o Espírito de verdade, para sairmos das trevas da ignorância, faz-se indispensável amar-nos e instruir-nos, o que possibilitará escolhas acertadas, porque estarão fundamentadas na mensagem cristã. Não cabe mais repetir equívocos depois que a convicção espírita se instala na nossa consciência.
Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.